Amoti. O sol se punha lentamente sobre as terras férteis do Egito, lançando um tom dourado sobre os campos irrigados pelo Nilo. A cidade estava calma, mas dentro de uma tenda ornamentada, o clima era de despedida. Jacó, o patriarca de Israel, sentia que seus dias estavam chegando ao fim. Seus cabelos, outrora negros como o breu, agora eram brancos como a neve. Sua voz, antes firme, carregava o peso de mais de um século de vida, marcada por lutas, viagens, perdas e reencontros. Deitado em seu leito, Jacó olhava para além das paredes da tenda, como se visse algo que ninguém mais podia enxergar. Seus olhos estavam voltados para uma terra distante, não a do Egito, onde encontrara refúgio nos últimos anos, mas a de Canaã, a terra prometida por Deus a seus pais, Abraão e Isaque, e a ele próprio. A memória dos campos de Hebrom, das colinas de Betel e do vale de Siquém parecia viva em sua mente. José, o filho a quem ele pensara ter perdido para sempre, aproximou-se do leito. Seu semblante misturava preocupação e carinho. Atrás dele vinham Efraim e Manassés, os filhos que José gerara no Egito, e que Jacó amava como se fossem seus próprios filhos. Ao ver os netos, o velho patriarca sorriu. Aproxima-te, José. Traze teus filhos para que eu os abençoe, disse Jacó com a voz fraca, mas cheia de ternura. José aproximou os meninos, e Jacó, com as mãos trêmulas, os tocou. Seus olhos, embora fracos, se encheram de lágrimas. Ele lembrou-se do dia em que Deus lhe aparecera em luz e renovara a promessa de fazê-lo pai de uma grande nação. Teus 2 filhos, Efraim e Manassés, serão meus, como Ruben e Simeão são meus, declarou Jacó, selando uma adoção espiritual que garantia aos netos um lugar entre as tribos de Israel. José, obediente, posicionou Manassés à direita de Jacó e Efraim à esquerda. Mas o patriarca cruzou as mãos, colocando a destra sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. José tentou corrigir, mas Jacó recusou. Eu sei, meu filho. Eu sei. Manassés será grande, mas Efraim será ainda maior. Sua descendência encherá as nações. O momento foi solene. O patriarca invocou o Deus de seus pais, o Deus que o sustentara em toda a sua jornada, e abençoou os meninos com palavras que ecoariam por gerações. Depois Jacó chamou todos os seus filhos. Um a um, eles se aproximaram. As bênçãos não foram apenas palavras doces, menos algumas foram profecias duras, reflexos do caráter e das escolhas de cada um. Ruben, o primogênito, ouviu a advertência pela sua instabilidade. Simeão e Levi receberam a lembrança de sua violência. Judá ouviu a promessa de liderança e o anúncio de que o cetro não se apartaria de sua linhagem. José recebeu palavras de prosperidade, força e proteção divina. Para cada filho, Jacó deixou uma mensagem única, moldada pelo discernimento de um homem que conhecia tanto a vida quanto o coração humano. Enquanto falava, sua voz ora tremia sei fortelecha. Os filhos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões sérias, absorviam cada palavra, conscientes de que não era apenas seu pai que lhes falava, mas o patriarca de uma promessa antiga. Ao terminar, Jacó respirou fundo e disse: Eu me reunirei aos meus pais. Sepultai-me na caverna de Macpela, junto de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e também de Lia. Não me enterrem aqui no Egito. O pedido não era apenas um desejo sentimental. Era a expressão da fé de Jacó na promessa de Deus, mesmo vivendo no Egito. Ele sabia que o futuro de sua descendência estava em Canaã. José prometeu cumprir a vontade do pai. A tensão no ambiente era densa, mas também havia paz, menos a paz de quem está pronto para partir sabendo que o plano de Deus segue adiante. Nos dias seguintes, a saúde de Jacó enfraqueceu. O calor do deserto já não o aquecia, e a presença dos filhos ao redor de sua cama se tornava mais constante. Eles revezavam-se, cuidando dele, relembrando histórias, cantando salmos que ecoavam pela tenda. Numa noite silenciosa, quando apenas a lamparina tremeluzia, Jacó olhou para José e disse: O Senhor foi meu pastor todos os dias da minha vida. Ele me conduziu por vales e montanhas e agora me leva à casa de meus pais. Seus olhos se fecharam. O último suspiro foi suave, quase imperceptível. O silêncio tomou conta da tenda. José se inclinou, beijou o rosto do pai e chorou intensamente. Era a despedida não apenas de um pai, mas de um pilar de sua história. José ordenou que os médicos do faraó embalsamassem o corpo. Como era costume no Egito, o processo levou 40 dias e o luto oficial durou 70. Durante esse tempo, não apenas os filhos, mas todo o Egito lamentou a morte do homem que, por meio de José, salvara a nação da fome. Quando o luto terminou, José pediu permissão ao faraó para cumprir a última vontade de seu pai. O faraó consentiu e enviou uma comitiva grandiosa para acompanhá-lo. Carruagens, cavaleiros, servos e oficiais egípcios seguiram junto com os filhos de Jacó, rumo a Canaã. A viagem foi lenta e carregada de emoção. Ao chegarem a Atade, próximo ao Jordão, fizeram um grande pranto por 7 dias. O choro ecoava pelos vales,
misturando-se ao vento e às memórias. Povos vizinhos, ao verem o cortejo, diziam: "Este é um grande luto para o Egito." Finalmente chegaram à caverna de Macpela, no campo de Efron, em frente a Manre, e lá depositaram o corpo de Jacó ao lado dos patriarcas. O momento foi silencioso, cada filho refletindo sobre a vida e o legado de seu pai. O retorno ao Egito foi marcado por um novo clima. A ausência de Jacó era sentida, mas sua influência permanecia. As palavras que havia deixado guiariam seus filhos e moldariam o destino das tribos de Israel. No coração de José, a dor da perda se misturava à gratidão. Ele sabia que seu pai tinha partido em paz, crendo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó cumpriria sua promessa. E assim, a morte do patriarca não marcou o fim de uma história, mas a continuidade de um plano eterno.